Sabe, irmãos, enquanto o irmão vem, a gente vai orar, às vezes eu sinto desejo, eu queria que as minhas palavras fossem como se fosse uma espada que entrasse assim no coração e na mente de cada um que estivesse aqui. Sabe o desejo que tem, dizer, Senhor, desejo assim, eu queria que cada palavra fosse tornar-se vida. É tudo que eu desejo no meu coração, irmãos. E eu creio que é a vontade do Senhor, que essa palavra saia de um livro e se torne vida na sua vida, na minha vida. Não vamos querer estar fora desse livro, mas vamos querer fazer parte dele. É diferente, viu? É diferente. Por que é diferente? Porque até o ímpio conhece a Bíblia, mas a Bíblia não faz parte da vida do ímpio. E o cristão conhece e ele faz parte dela e ela faz parte dele. Vamos orar? Deus, muito obrigada, porque o Senhor nos permite ter a oportunidade de depender de Ti. Obrigada, Deus. Obrigada, porque o Senhor não é um Deus de história, como a gente tem visto tantas e tantas histórias. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós estamos vivendo dias de confirmação da Tua palavra. Ó Deus, Deus, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja, Senhor. Que o Teu povo possa, Deus, se fortalecer em Ti e acender a chama, Deus, que ainda existe dentro de cada um. E que essa chama possa, Deus, manifestar no corpo e na alma e no espírito de cada um do Teu povo. E agora, Deus, nós colocamos os dízimos e as ofertas. Te agradecemos pela oportunidade de dizimar e ofertar. Obrigada, Deus. Porque quando nós ofertamos e dizimamos, ó Deus, é porque o Senhor nos deu esse dinheiro em nossas mãos. E é porque o Senhor nos deu saúde, ou porque o Senhor nos deu a oportunidade de ter. Obrigada, Deus. Obrigada porque quando nós liberamos o dízimos e a oferta, nós não estamos nos apegando ao dinheiro, mas nós estamos, Pai, dizendo que ele está sendo compartilhado com a Tua obra. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, por este momento. Ó Deus, que o pastor fale neste momento, Deus, que ele possa sentir a Tua presença e que ele possa, Deus, manifestar a Tua presença, Senhor, através do Teu Espírito. Não do Espírito dele, mas do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Abram suas Bíblias no livro do profeta Neemias. Neemias capítulo 1, verso 1. Neemias 1, verso 1. Neemias fica depois de Esdras. Aleluia. Deus é fiel. E antes de Jó. Neemias 1. Aleluia. Quantos acharam? Digo amém. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus.
e disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo que hoje faço na tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Quantos dizem amém? Pode sentar, dando graças a Deus. Aleluia. Neemias está na cidadela de Suzã. A Bíblia diz que ele é copeiro do rei, e de repente ele recebe uma visita de um dos seus irmãos e também alguns homens de Judá. E ele começa a perguntar como vai o povo que foi levado cativo e os restantes que estavam em Jerusalém. A Bíblia vai dizer que quando Nabucodonosor ele cerca Jerusalém durante alguns anos, aproximadamente os 2 anos, ele leva a nobreza cativa de Jerusalém para a Babilônia. E eu começo a entender que ele deixa alguns restantes para que aquele povo cuide da terra. A Bíblia diz que quem ficou em Jerusalém foram os pobres para cuidar da terra. Mas a Bíblia vai dizer que aqueles que estavam em Jerusalém estavam em grande miséria, estavam em grande desprezo. Eu começo a entender que a fome reinava em Jerusalém. Quando Jerusalém, aleluia, foi cercada durante aproximadamente 2 anos, a Bíblia vai dizer que ninguém entrava e ninguém saía em Jerusalém. Então a fome reinou, tanto que, aleluia, o povo comia esterco de pombo e cabeça de jumento. Então eu começo a entender que diante daquela humilhação, o rei Zedequias, ele tenta fugir de Jerusalém. A Bíblia diz que quando ele está nas campinas, no meio do mato, ele é pego por Nabucodonosor pelos seus soldados. A Bíblia diz que agora ele é sentenciado e também os seus filhos são assassinados na frente dele, e depois Nabucodonosor manda que alguém dos seus servos seguem o rei. Aleluia. A Bíblia mostra que grande foi a miséria, grande foi a humilhação para Jerusalém. Mas por que Jerusalém perdeu aquela guerra? Porque o povo de Israel foi levado cativo? Porque Deus permitiu que Jerusalém agora passasse vergonha? A nação escolhida de Deus, a nação no qual Deus escolheu, e Deus decidiu abençoar e chamar de seus filhos, porque simplesmente o povo de Jerusalém havia pecado contra Deus. E aí Deus vai condenar aquele povo, Deus vai se afastar daquele povo, Deus não vai estender a mão para proteger aquele povo. Sempre quando há pecado no arraial, sempre quando há pecado no meio de Israel, Deus se afasta do povo. Deus primeiro levanta profetas, Deus primeiro levanta, aleluia, alguém que possa pregar a palavra e conduzir o seu povo que está no caminho errado, para conduzir ele no caminho certo. Mas quando o povo já não quer mais ouvir ao Senhor, a Deus permitia que o seu povo sofresse, para que o seu povo pudesse entender que Deus não estava se agradando do procedimento daquele povo, do andar daquele povo, da escolha que aquele povo havia feito. Então a nação de Israel estava assim, em desobediência, e a desobediência afasta o homem de Deus. Eu começo a entender que agora o povo se afastando de Deus, Deus vai permitir que Jerusalém seja invadida, Deus vai permitir que os muros sejam derrubados, aleluia, e os portões sejam queimados. Eu começo a entender que a nação de Israel foi levada cativa, era um cumprimento da promessa de Deus. Deus vai permitir que o povo sofra, Deus vai permitir que o povo, aleluia, passe vergonha, aleluia, fruto das suas escolhas. Eu começo a entender que o povo estava passando aquele sofrimento porque havia escolhido trocar ao Senhor por deuses estranhos, trocava a obediência por costumes estranhos. Então quando isso acontece, mais uma vez Deus se afasta do seu povo. Aí nós não vemos arrependimento, nós não vemos obediência, nós não vemos comunhão com Deus. Então a Bíblia diz que a nação de Israel foi levada cativa para a Babilônia, e eles não foram para lá passar
um mês, um ano de férias, não. Eles não foram para o resort, eles não foram para um hotel, eles não foram para uma praia, eles foram sofrer na mão de Nabucodonosor. E nós sabemos que Babilônia era um lugar terrível, era uma prostituição em céu aberto, onde eles tinham que adorar a deuses estranhos. Se eles não adorassem, eles morriam. Então Israel estava agora adorando deuses estranhos em Babilônia. Então a Bíblia vai dizer que poucos homens ficaram em Jerusalém para cuidar daquela terra. Aquele povo que ficou passou fome. Aquele povo estava em grande desprezo, porque as nações vizinhas olhavam para Jerusalém e diziam: olha, vocês caíram, vocês pecaram. Aonde está o Deus de Israel que abandonou vocês? Aonde está o Deus de Abraão que prometeu que vocês teriam segurança, que vocês teriam saúde, que vocês teriam paz, que Deus ia proteger vocês de toda e qualquer adversidade? Eu começo a entender mais uma vez: quando o povo se afasta de Deus, Deus fala com ele, mas quando ele não quer negócio, Deus se afasta dele. Lembra-se de Sansão, quando deitou e rolou, se prostituiu, fez aquilo que não devia, aleluia, tocou no morto. Aí Deus vai falar com ele, ele não quer obedecer. No momento em que Sansão estava cercado pelos filisteus, ele abre a boca e diz: me livrarei como das outras vezes. E diz a palavra do Senhor que ele não sabia que o Espírito do Senhor tinha se afastado dele. Deus tem se afastado de crente que tem andado de pecado, tem gente que tem andado de pecado, feito aquilo que desagrada ao Senhor, estufa o peito e diz: eu sou isso, eu sou aquilo, Deus vai me proteger. Ei, cuidado, Deus não aprova desobediência, Deus não aprova pecado. Aí eu vejo a nação de Israel agora cativa, sendo humilhada. E quando Neemias recebe uma visita, ele começa agora a perguntar como é que estão o povo de Jerusalém que foi levado cativo. A Bíblia vai dizer que o povo agora está em grande miséria, está em opróbrio. Grande miséria é vergonha, humilhação é vergonha. Deus não criou crente para estar em grande miséria. Entenda uma coisa: Deus não me criou, Ele não te criou para estar em grande miséria e desprezo. Não me criou, não me fez, não te fez para estar debaixo do jugo de Satanás. Aí eu começo a entender que Neemias ouve aquela palavra e ele começa a sentar e a chorar. Ele não aceita que a nação de Israel esteja em grande miséria e opróbrio, o povo passando fome. Aí Neemias agora, ele tem uma atitude que todo crente tem que ter. Ele vai orar, ele vai orar, ele vai orar. Quem aqui entende que o segredo da vitória é a oração? Quem aqui entende que o segredo da vitória é a comunhão com Deus? Eu começo a entender que Neemias, ele vai orar, ele vai adorar, ele vai exaltar o Deus do céu. Começa a dizer: Senhor grande e temível, o Senhor que fez promessa que se o teu povo pecasse contra o Senhor espalha eles, aleluia, por todas as extremidades da terra. Mas o Senhor também disse que se o povo se convertesse, Deus iria trazê-los, e até de cidade longe, ia fazer habitar neste lugar. Ele começa a orar ao Senhor e a lembrar da promessa de Deus. Ei, crente que ora, Deus ainda faz milagre. Eu começo a entender. Neemias vai orar e mostrar ao Senhor: o Senhor prometeu amaldiçoar, o Senhor prometeu pesar a mão, mas o Senhor também prometeu que se o povo orasse ao Senhor, o Senhor ia restaurar esta cidade. O segredo da vitória, crente, ainda é a oração. Quem está orando, quem está orando, quem está orando, quem está orando. Neemias vai mostrar que se ele orar, Deus vai fazer milagre. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: se você orar, eu posso restaurar a sua vida. Se você orar, se você me adorar, eu posso fazer milagre. Neemias entende que a cidade está em ruína, destruída. A cidade está no chão, passando vergonha. Então ele agora vai adorar ao Senhor. Ele não aceita aquela situação de Jerusalém estar em grande miséria. Ele não aceita que Jerusalém esteja em opróbrio. Ele não aceita que Jerusalém esteja debaixo de vergonha, não. Ele começa a entender: eu vou orar e Deus vai reconstruir. Eu vou orar e Deus vai habitar. Eu vou orar
Deus vai se fazer presente se você orar. Deus vai se fazer presente na sua vida. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Aí eu vejo Deus dá receita a ele. Deus coloca no coração dele: meu filho vai orar. É tempo de orar. O diabo está reinando em Jerusalém. Creio eu que o diabo anda por Jerusalém dizendo: creio eu, crença minha. Creio eu que ele vai dizendo: aqui eu destruí, aqui eu mando, aqui tem doença, aqui tem sofrimento, aqui o portão vai ficar queimado e o muro vai ser derrubado. Aqui quem manda sou eu. Aí tem um crente chamado Neemias orando, e a oração de crente foi ouvida no céu. Que crê que quando você orar, a tua oração atravessa o céu dos céus e chega até no ouvidos do Todo-Poderoso. Quem está crendo? Quem está crendo? Eu começo a ver que Neemias ele foi orar. A oração do justo pode muito ser feita. Se tem crente orando, o milagre acontece. Se tem crente orando, ele ativa a audição de Deus. Que crê que se você orar, Deus vai estender a mão sobre a sua vida e restaurar aquilo que foi destruído. Que crê, mas basta alguém se entregar para o Senhor. A Bíblia vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aí Neemias vai se entregar ao Senhor. De noite ele vai orar. Creio eu que quando estava na vigília estava presente, quando estava no ciclo de oração estava presente, quando era para fazer jejum ele estava presente. Neemias era um crente de oração. No dia em que a igreja decide mudar, no dia em que eu e você decide orar, aí você vai ver milagre acontecer na sua vida. O problema é que tem crente que não quer orar. O problema é que tem crente que não quer jejuar e quer que a bênção caia do céu sem pagar o preço. Para a bênção acontecer, para o milagre acontecer na minha vida e Deus trazer à existência aquilo que não existe, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que mudar o seu pensamento e voltar o seu pensamento para Deus. Aí eu começo a ver que Neemias ele foi orar, Neemias ele foi jejuar. Ele estava triste, mas ele não ficou parado. Ele estava triste, mas ele não, aleluia, não recuou, ele não se acovardou. Ele poderia até dizer: olha, eu não vou fazer nada, eu estou aqui na cidadela de Suzã muito bem, Nabucodonosor pode voltar a qualquer momento e destruir de novo e até me matar. Não, ele foi orar. Deus está precisando de verdadeiro adorador, verdadeiro adorador, crente que ora, crente que esteja na brecha, crente que esteja orando. Quem está orando? Quem está orando? Quem está orando? Quem quer orar? Quem quer orar? Levante a mão para o céu e diga assim: Senhor, eu quero orar. Aí eu começo a ver Neemias um crente de oração, Neemias um crente que era trabalhador. Tem muito crente preguiçoso que não quer pagar o preço, que arruma desculpa para tudo. Ele não tem tempo para nada, não tem tempo para Deus, não tem tempo para jejuar, não tem tempo para orar, não tem tempo para fazer a obra. Aí Deus olha para ele, vê que ele é crente preguiçoso, vê que ele é crente caluniador, vê que ele é crente, aleluia, que não quer fazer a obra. Aí Deus não abençoa, não começa a entender. A Bíblia vai dizer: chegai-vos a Deus e Deus chegará a vós outros. Neemias ele tem a fórmula certa. Qual é a fórmula certa? É orar, é jejuar. Aí ele começa agora a se levantar. Ele começa a dizer: eu vou falar com o rei e pedir autorização para ir em Jerusalém. E Jerusalém vai deixar de ser o próprio. A Bíblia diz que ele chega perto do rei, o semblante dele está um pouco triste. Ele fala com o rei dá autorização e ele vai para Jerusalém. Quando eu vejo que ele olha para Jerusalém e começa a pensar em vou reconstruir, Deus já começou a abençoar. Eu começo a entender. Quando ele olha para Jerusalém e diz: vou reconstruir, vou trabalhar, eu começo a entender que Deus já decidiu abençoar ele. É como Daniel foi orar. Quando Daniel orou, o anjo disse, por intermédio, por ordem do Senhor, disse: olha, meu filho, desde o templo em que tu aplicaste o teu coração para orar ao Senhor, foi ouvida a tua oração. Eu começo a entender. Quando o crente quer orar e quer buscar ao Senhor verdadeiramente, Deus abençoa. Deus abençoa. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Deus abençoa a crente. Deus está dizendo: meu filho, minha filha, eu estou ouvindo a
tua oração. E se você orar, eu vou te abençoar. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Quem quer pagar o preço? Quem está crendo? Neemias vai orar. Quando Neemias ele vai agora, ele vai orar. Ele também vai para Jerusalém. Ele começa a rodear a cidade de Jerusalém. O que é que ele vê? Ele vê desgraça, ele vê fome, ele vê imundície, ele vê os portões queimados, ele não vê coisa boa. Aí eu começo a entender que ele não aceitou aquela situação. Crente não tem que aceitar o diabo deitar e rolar. Tem crente que vê miséria na família e diz: deixa pra lá, deixa o diabo fazer o que quiser. Não, não é assim. Neemias foi pagar o preço. Ele entendeu que se Deus está no negócio, Deus vai abençoar. Deus ainda liberta drogado, Deus ainda liberta prostituta, Deus ainda salva filho de crente, Deus ainda salva família de crente. Quem está crendo? Quem está crendo? Deus ainda faz milagre acontecer. Tem crente que deixou de orar, já não oro mais por ele, já não oro mais por ele. E se você pagar o preço, o milagre vai acontecer. Se você orar e jejuar, você vai ver o mar se abrir, você vai ver milagre acontecer, você vai contemplar milagre, você vai contemplar milagre. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Pode até parecer difícil, mas você vai contemplar milagre. Quem está crendo? Quem está crendo? Se você está crendo nessa noite, dá glória para Jesus, dá glória para Jesus. Se você orar, você vai contemplar milagre, milagre, milagre. Aleluia. Não, irmão, pelo amor de Jesus. Eu começo a ver que Neemias ele foi orar, ele foi reunir o povo e começou a rodear Jerusalém. Ele viu o portão queimado. Era tempo de trabalhar, era tempo de orar, era tempo de fazer a obra e acontecer. Ele começou a pegar o povo e a ver como estava a situação de Jerusalém. Não tinha, aleluia, muro de pé. Ele viu que precisava trabalhar, ele entendeu que precisava pagar o preço, ele entendeu que a obra tinha que ser reconstruída, algo tinha que ser feito. A obra não acontece muitas das vezes se eu ficar parado. Se você ficar parado, vá pregar, vai evangelizar, vai dizer que Jesus é bom, o diabo não presta, vá orar na madrugada. Tem crente que quer milagre, não quer orar na madrugada, não quer jejuar, não quer botar o joelho no chão. Vai ralar meu joelho, a face do povo vai manchar a minha roupa. Não dá, o sol está muito quente, eu vou cansar. Não dá não. Começa a arrumar desculpa. Eu vejo Neemias trabalhando. Quem trabalha para Deus, Deus trabalha para ele. Quem faz obra, Deus faz a obra para ele. Quem abençoa a obra de Deus abençoa ele. Quem faz para Deus, Deus faz para ele. Ei, se você fazer a obra, Deus vai te abençoar. Se você também não fazer nada, Deus também não vai fazer nada. Como é que é isso? Eu começo a entender. Aleluia, que Neemias, ele decidiu fazer a obra. Quando ele fez a obra, quando ele estava, aleluia, reedificando os muros, eu começo a entender. E o muro já estava alto. Aí chegou Sanbalate e Tobias, e Gesem Arago começou a falar mal, começou a dizer: olha, uma raposa vai destruir esse muro. Começou a botar defeito. Tem sempre alguém que bota defeito para você não continuar. Lembra do rei Davi. O rei Davi estava, aleluia, decidido a lutar contra Golias. Aí seus irmãos disseram: não, você, o que é que você quer fazer aqui? Aí o rei Saul disse: não, você é pequeno, aquele ali luta desde a infância, você não tem condição, sempre tem alguém para botar defeito, para você recuar, para dizer que você não vai, para querer botar o pé. Mas crente que tem chamada de Deus não recua. Deus está dizendo para alguém aqui: eu não te chamei como covarde, te chamei como guerreiro e como guerreira. Vai em frente, vai em frente. Tem crente que é tipo Jonas, tem crente que é covarde, tem crente que é aleluia, como aqueles covardes ali de Gideão. Mas Deus te chamou como um valente. Aí chegaram para Neemias. Neemias estava agora edificando o muro. A Bíblia diz que ele estava em cima do muro. Quando ele estava em cima do muro, chegou também Sanbalate e Tobias. Eles disseram: olha, estão dizendo que você
está se rebelando, desce daí, vamos se esconder, vão te matar. Ele começa a dizer: um homem como eu fugiria. Ele mostrou sinais de crente corajoso, ele mostrou autoridade, ele mostrou confiança em Deus, ele mostrou que era obediente ao Senhor. Ele sabia que tinha uma missão a cumprir e ele não podia recuar. Ele sabia que ele tinha que pagar o preço, ele sabia que ele tinha que ir em frente, ele não podia parar. Alguém está dizendo para você parar, alguém bota defeito, alguém fala mal, alguém quer impedir. Sabe por que quer impedir a obra que Deus tem na tua vida? É porque a obra que Deus tem na tua vida é grande. Quem está crendo, eles sempre vão falar mal, sempre vão dar defeito, sempre vão dizer: não louve este hino, não pregue assim, pregue assado, fale assim, ande assim. Sempre vão botar defeito. Tem gente que não faz e quer que você não faça. Tem gente que não faz e impede de você fazer. Tem gente que não faz e critica quando você faz. Tem gente que não coloca a mão no arado, não paga o preço e quer impedir você de pagar o preço. Ei, Deus te chamou para uma grande obra. Quem está crendo nessa noite, Deus te chamou para uma grande obra. Aí eu vejo Neemias continuando. A ordem de Deus é continuar. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e diga assim: a ordem de Deus é continuar. A ordem de Deus é seguir em frente. Seguir em frente. Seguir em frente. Deus disse a Josué: olha, Josué, deixa eu te dizer uma coisa, não olhe nem para a esquerda nem para a direita, siga em frente. A ordem é continuar. Tem gente que diz assim: Senhor, é até aqui. Tem gente que ele está no período de Elias, aí começa a dizer: olha, eu vou parar, não dá mais para mim. Aleluia, levanta outro, aleluia, eu não quero mais fazer a obra. Deus está dizendo: não é tempo de parar, não é tempo de recuar, não é tempo de trabalhar. Eu estou cansado, não dá, Senhor, não é tempo de parar. Aí eu vejo Neemias ele reedificando Jerusalém. A obra não podia parar. Você sabia que se você parar, muitos podem parar. Se você desanimar, muitos podem desanimar. Então siga em frente, da glória. O teu louvor tem chegado no céu, a tua oração tem chegado no céu. Quem está crendo, Neemias foi chamado para reedificar Jerusalém. Reedificar quer dizer reconstruir. Reedificar quer dizer trazer aquilo que foi perdido. Algo foi perdido, algo foi destruído. Deus está dizendo: o que foi perdido eu vou reconstruir na tua vida. A unção que foi perdida, a glória que foi perdida, a bênção que foi perdida vai retornar para a tua mão. Quem está crendo? Quando eu vejo Jerusalém sendo reconstruída, eu vejo que Deus está devolvendo. Deus estava devolvendo aquilo que foi perdido. Deus estava dizendo: eu vou reedificar a minha casa e vou encher esta casa de glória. Deus está dizendo para alguém: se você orar, eu, o Senhor, estenderei a minha mão sobre ti e vou te abençoar. Quem está crendo? Sinta aí o poder de Deus na sua vida. Sinta aí a glória de Deus. Sinta aí a unção. Sinta aí a presença de Deus na minha tua vida. Quem está crendo? Aí eu começo a ver que Sanballat e Tobias e Sanballat, eles tiveram que ver a glória de Deus na vida de Neemias. Eles tiveram que ver, mesmo com a cara trouxa. Tem gente que é assim: eu não gosto dele, mas você está orando. Eu não gosto dela, mas você está orando. Eu não gosto dele, mas você está jejuando. Eu não gosto dele, mas você está prosperando. Ele é tipo Daniel, os fofoqueiros falando mal e ele orando, falando mal e ele jejuando. Quem está crendo? É você sendo perseguido e Deus está abençoando. Quem está crendo? Eu vejo Deus na vida de Neemias. Eu vejo Deus na vida de crente aqui. Eu começo a entender. Neemias não para. A ordem não era parar.
ele reedifica Jerusalém. Qual era o propósito? É que a glória do Senhor habitasse naquele lugar novamente. Aonde tem oração e tem arrependimento, tem perdão. Aonde tem oração e tem arrependimento, tem reconstrução. Aonde tem oração e tem arrependimento, tem devolução. Era Deus dizendo: eu vou habitar, eu vou habitar, eu vou habitar de novo em Jerusalém. Aí os inimigos que viram Jerusalém ser destruída, acabada, estando em opróbrio, tiveram que ver Jerusalém ser reconstruída. Imagina um crente como um filho pródigo, estando na miséria, estando em desprezo, passando fome. Alguém olhar para ele e dizer: olha, um coitado, derrubado, caiu, não vale nada. E agora esse crente decide orar. Se ele decide orar, o negócio é diferente. Se ele decide orar, se ela decide orar, o negócio é diferente. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Se você decide orar, o negócio é diferente. O diabo olha para você. A Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo olha para você e diz: sai da frente. Tem crente orando. Tem crente orando. Se tem crente orando, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem está crendo? Quem está crendo? Quem está crendo? Deus está dizendo aqui: se você orar, a minha glória vai descer. Vai descer sobre a sua vida. Quem está crendo? Aí eu vejo Jerusalém foi reedificada. Quando Jerusalém foi reedificada, os inimigos puderam ver a reedificação, a devolução. Aquilo que era destruído foi reedificado. Os portões estavam colocados no lugar, os muros estavam colocados no lugar. A Jerusalém deixou de ser vergonha. E agora Deus permitiu que a nação de Israel voltasse 70 anos depois de Babilônia para Jerusalém. E no teu lugar ninguém vai tomar. Aleluia, tua bênção ninguém vai tomar. O diabo não vai olhar para você e dizer: coitado, derrubei ele, derrubei ela, acabou para ele. Ei, ainda tem uma segunda chance. Quando Deus está na vida do crente e o crente ora, Deus abençoa, Deus reconstruiu Jerusalém. E eu começo a ver que Neemias fez uma lista daqueles que voltaram para Jerusalém. E quando aqueles voltaram, se cumpriu a promessa que Deus fez, aleluia, que Deus fez aos seus servos, especialmente para Salomão: se o povo, ainda que seja rejeitado, aleluia, se arrepender, eu trarei eles, ainda que seja de lugares remotos. Eu começo a ver a nação de Israel voltando para Jerusalém e habitando lá. Ei, a tua casa é lugar de bênção, a tua casa é lugar de louvor. Se você orar, Deus vai fazer acontecer, Deus vai fazer um milagre acontecer. Quem está crendo? Quem dá glória a Deus nessa noite? Aí eu vejo o diabo com a cara troncha. Eu vejo Sanbalate e Tobias sem horário, pensando, creio eu, que eles pensaram: tentamos de toda forma e não conseguimos. Nunca vi o diabo vencer crente que ora. Nunca vi de Gênesis e Apocalipse o diabo vencer crente que ora. Não vence. Sabe por quê? A presença de Deus está com crente que ora. A presença de Deus está com crente que ora. E mais uma vez a Bíblia: ele resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Quando Deus está na casa, o diabo tem que pegar as malas dele e dizer: bater, nem retirada. Jerusalém era a casa do Senhor, e na casa do Senhor quem manda é ele. Quando Jerusalém foi reconstruída, eu entendo que Deus quis dizer um recado para o diabo: olha, na minha casa quem manda sou eu, no meu povo quem manda sou eu, na minha igreja quem manda sou eu. Quem manda aqui é Deus, é Deus, é Deus. Quem manda na minha casa, na minha vida, na tua casa, na tua vida, é Deus, é Deus. Quem está crendo? E se Deus está presente, milagre acontece. Se Deus está presente, a unção desce. E se Deus está presente, o mal tem que sair. Jerusalém deixou de ser opróbrio. Aquilo que Neemias disse: vamos edificar e vamos deixar de ser opróbrio. Aconteceu. Ei, milagre vai acontecer na tua vida, na tua casa. Tem até pessoas fazendo oração contrária. Tem até pessoas dizendo: não vai acontecer. Mas Deus está dizendo: se a minha mão está estendida, quem pôs a fará, voltará atrás. Se eu determinei, quem pôs invalidará. Sabe quem? Ninguém. Quem dá glória? Quem dá glória? Deus está dizendo: se tem crente orando, o Senhor decidir abençoar. Então, se
você está orando, está em comunhão com Deus, receba a bênção de Deus na tua vida. Agradeço a Deus pela oportunidade em nome de Jesus. Bata com a mão, Senhor. Hoje tem oração de 10 à meia-noite. Vamos orar. O segredo da vitória é a oração, amém? Pastor Manuel.